seus olhos nesse momento, que você possa estar entrando nesse momento de adoração. Comece a falar com Deus aí, onde você estiver. Deus, Ele tem buscado pessoas que queiram voltar à essência da adoração. Sabe, às vezes a gente não entende o porquê dessa pandemia, o porquê que a gente tem que ficar em casa. Mas Deus quer que a gente volte ao primeiro amor. Deus, Ele quer fazer você sentir aquilo que você sentiu pela primeira vez quando se apaixonou por Ele. Ele quer que você sinta novamente aquele amor, que você se sinta cheio novamente da presença dEle. Sabe, quanto tempo faz que você não chora na presença de Deus? Quanto tempo faz que você não se sente cheio, não se sente amado por Ele? Então comece a buscar isso nesse momento, que Deus, Ele quer preencher aquele vazio que está no teu coração. Em nome de Jesus. Ansiando crescer.
Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Estamos vivendo dias jamais vividos, dias de caos e medo, dias que passamos aflitos. De repente tudo se transformou, a rotina totalmente mudou. O mundo todo tem sentido falta de tanta coisa que nunca valorizou. Se arrependem de tanto reclamar, de todo eu te
te amo que deixaram de falar. Queriam tanto voltar no tempo, por todas as pessoas que deixaram de abraçar. O mundo parou com tudo que mudou, mas em meio ao caos Ele nunca nos deixou. Está nos ensinando o que é amar e que o seu amor jamais irá falhar. No seu abraço podemos sentir que mal algum irá nos atingir, pois somos o teu povo, somos escolhidos, somos tua noiva, somos os teus filhos. O choro pode até durar uma noite, mas pela manhã o sol irá se abrir. Espera nele, descansa nele, logo tudo isso irá se findar, pois ele tá cuidando da sua noiva e com tudo isso irá nos ensinar que Ele é Deus na alegria e também na provação. Ele é invencível e cuida do teu coração. Um dia venceu a morte e hoje vida nos dá. Não importam as circunstâncias, será sempre Deus. Que Ele é Deus na alegria e também na provação. Ele é invencível e cuida do teu coração. Um dia venceu a morte e hoje vida nos dá. Não importam as circunstâncias, será sempre Deus. Vida eterna encontrei em teus olhos a graça.
se encontrou o filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Fala teens, beleza? Nós estamos aí mais um dia clamando ao Senhor, né? Para que o Senhor venha curar a nossa terra, venha sarar ela. E nesse momento o Senhor colocou uma passagem no meu coração. Eu queria estar dividindo com vocês, se vocês tiverem a Bíblia ou se quiserem acompanhar o áudio, mas que você venha estar com o coração aberto para receber ela. Lá em Gênesis 12, 8,
diz que moveu dali para a montanha do lado oriente de Betel e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Eu creio que nesses últimos dias o Senhor tem nos chamado para edificar altares a Ele. E edificar altares é construir lugares sagrados ao Senhor, lugares especiais, onde são lugares exclusivos para que eu e você tenha visitações de Deus em sua vida. A palavra sagrada, ela significa exatamente isso, ser separado, excluído. E Deus nos permite construir lugares sagrados. Eu creio que o Senhor nos permite construir ambientes em lugares onde nós moramos, em nossos serviços, muitas vezes no dia a dia, na escola, em momentos em que nós realmente precisamos buscar a presença dEle. E esse é um momento que o Senhor tem separado. Quando nós olhamos para a história de Abraão, nós percebemos que Abraão foi um homem do Senhor que construía altares aonde ele passava. Ele separava um lugar, um ambiente, para que ele tivesse intimidade com o Senhor. E quando nós olhamos para essa passagem, a gente começa a prestar atenção e percebe que o altar ficava entre Ai e Betel. E quando nós olhamos para o contexto desse altar edificado sobre Abraão, que Abraão edificou, para o Senhor, a gente percebe que Deus estava mostrando o caminho certo para Abraão. E esse é um tempo em que o Senhor está nos chamando para que nós possamos construir altares de adoração ao Senhor, altares que edificam a casa dele, altares que vão edificar a nossa casa. E eu queria convidar você nessa noite, nesse dia, para que você começasse a construir altares, começasse a construir aquilo que o Senhor deseja sobre a nossa vida, que é termos intimidade com Ele. Por isso Deus tem nos tirado, nos levado ao íntimo mesmo, ao secreto, para que nós possamos realmente ter o hábito de construir altares dentro da nossa casa, altares em momentos em que o Senhor vai nos visitar. Eu creio que quando nós buscarmos de todo o coração, quando nós clamarmos, a presença dEle virá sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e Ele vai derramar todas as bênçãos sobre a nossa vida. E eu acho muito interessante essa passagem, porque a gente pode dizer que esse altar que Abraão construiu, foi um altar realmente de direção de Deus para a vida dele. E eu creio que na nossa vida também, há dias em que nós precisamos construir altares na nossa vida para que a gente possa ter uma direção do Senhor. Nós precisamos construir esse altar para que o Senhor venha até a nossa casa e faça uma visitação e possa santificar. Nesses últimos dias, eu creio que muitos de nós temos buscado a presença de Deus dentro do nosso lar, mas talvez o que falta é nós separarmos um lugar, um horário e um momento exato para que nós possamos atrair a glória de Deus viva sobre a nossa vida. E que nós possamos ter exatamente isso como Abraão fez. Quando ele edificou esse altar, ele queria entender o que o Senhor estava fazendo. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, o significado da cidade, Ai, significa ruína, e Betel significa casa de Deus. Então Abraão ficou no meio, e Deus estava mostrando, olha, Ai é um lugar de ruína, mas se você olhar ali para o lado do ocidente, o Senhor levará você à casa de Deus. O que eu quero trazer nessa noite para você é que Deus está querendo mover você para dentro da casa dele. Ou seja, Ele está querendo mover a presença dele, a visitação dele na sua casa. O que Deus precisa fazer nesses últimos dias é que a nossa casa, nossos pais, a nossa família, nossos amigos sejam tocados pela presença de Deus, ao ponto de entender que ali existe um altar de adoração ao Senhor.
E nesse dia que nós estamos separando para clamar ao Senhor, eu queria que você separasse um ambiente, né? Fosse para um lugar onde não existisse mais ninguém a não ser você e a presença do Senhor. Talvez seja o seu quarto, talvez seja o banheiro, talvez seja a mesa, né? Talvez você vai colocar o foninho de ouvido e vai clamar ao Senhor, e vai buscar ao Senhor, e vai santificar aquele lugar para que você tenha o livre acesso, que você tenha uma intimidade com Ele no secreto. E eu queria orar com você para encerrar esse momento. Uma palavra pequena, um tempo pequeno, 1 hora apenas de oração, mas que pode mudar grandes coisas na nossa casa e no nosso dia a dia. Vamos orar ao Senhor? Pai, eu quero clamar pela vida de cada adolescente, de cada jovem, Deus, que tem se levantado nesses dias difíceis, Pai, para clamar sobre a Tua presença. Tem pedido, tem se santificado e levado tempo para que ouçam a Sua voz. Deus, em nome do Senhor Jesus, clamamos pela cura dessa terra. Clamamos pela cura desses últimos dias, Pai, sobre famílias, pessoas que têm chorado. Nós, como jovens e adolescentes, Pai, temos clamado muito pela Tua presença, Pai, para que o Senhor venha manifestar a Tua glória no nosso meio. Espírito Santo, assim como o Senhor viu na história e como nós lemos, Pai, que nós possamos ser como Abraão, Pai, que nós possamos ser realmente restauradores de altar e simplesmente erguer altar ao Senhor, adoração ao Senhor, Pai. Que nós possamos viver um tempo de comunhão contigo, Pai. Que nós possamos ver nossas famílias, Pai, sendo restauradas, sendo totalmente ousadas na presença de Deus. Eu clamo por cada adolescente e cada teen dessa geração, Pai, que eles possam clamar ao Senhor, que eles não possam perder o fogo, a presença do Espírito Santo, que é a Tua presença, Pai. E que nós possamos ser totalmente tocados, cheios da Tua glória dentro da nossa casa e possamos ter totalmente liberdade ao Senhor quando clamamos ao Senhor, Pai. E que nós possamos estabelecer nessa noite, Pai, um ponto, Pai, um momento estabilizado ao Senhor na Tua glória, Pai, para que o Senhor possa ouvir as nossas preces, a nossa oração, Pai, e que nós possamos ser ousados, Pai. Eu peço ousadia em nome de Senhor Jesus, Pai, por cada teens dessa geração, Pai. Levanta profetas no nosso meio, levanta homens de Deus nessa geração, Pai. Faz com que nós possamos pregar o Evangelho, porque a Sua vinda está por aí, Pai. E que nós possamos ouvir a Tua voz, Pai. Nos leva no secreto, Pai. Nos leva realmente a buscar a Tua presença, Pai. E que seja feita a Sua vontade no nosso meio. Abençoa a oração que vai dar sequência de cada adolescente nessa noite, Pai. E que nós possamos ouvir, Pai, maravilhas, cura, restauração, libertação no nosso meio e que haja bênção na casa de cada adolescente dessa geração. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha um tempo totalmente voltado ao Senhor, que você possa se desligar de tudo, mas se conecte ao Senhor. Que tenha a glória manifesta sobre a sua vida. É o que eu te peço. Espírito Santo, cuida de cada um deles. Em nome do Senhor Jesus. E Deus abençoe os teens e que vocês tenham uma oração abençoada. Em nome do Senhor Jesus.